Mas Jacó permaneceu na terra em que seu pai tinha morado, na terra de Canaã. Terceiro, história de José. José e seus irmãos. Eis a história de Jacó. José tinha 17 anos. Ele apacentava o rebanho com seus irmãos. Era jovem. Com os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai, e José contou a seu pai o mal que deles se dizia. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos viram que seu pai o amava mais do que todos os seus outros filhos, e odiaram-no e se tornaram incapazes de lhe falar amigavelmente. Ora, José teve um sonho, e o contou a seus irmãos, que o odiaram mais ainda. Ele lhes disse: ouvi o sonho que eu tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos, e eis que o meu feixe se levantou e ficou de pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante de meu feixe. Seus irmãos lhe responderam: queres acaso governar-nos como rei ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais, por causa de seus sonhos e de suas intenções. Ele teve ainda outro sonho, que contou a seus irmãos. Ele disse: tive ainda outro sonho. Pareceu-me que o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante de mim. Ele narrou isso a seu pai e seus irmãos, mas seu pai o repreendeu, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Iríamos nós então, eu, tua mãe e teus irmãos, prostrar-nos por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram com ciúmes dele, mas seu pai conservou o fato na memória. José vendido por seus irmãos. Seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, em Siquém. Israel disse a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, vou enviar-te a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Ele lhe disse: vai então ver como estão teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Ele o enviou do vale de Hebrom, e José chegou a Siquém. Um homem o encontrou andando errante pelos campos, e este homem lhe perguntou: que procuras? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Indica-me, por favor, onde apacentam os seus rebanhos. O homem disse: eles levantaram o acampamento daqui. Eu os ouvi dizer: vamos a Dotaim. José partiu à procura de seus irmãos e os encontrou em Dotaim. Eles o viram de longe e, antes que chegasse perto, tramaram sua morte. Disseram entre si: eis que chega o tal sonhador. Vide, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer, diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos. Ele disse: não lhe tiremos a vida. Disse-lhes Rúben: não derrameis o sangue, lançai-o nessa cisterna do deserto, mas não ponhais a mão sobre ele. Era para salvá-lo das mãos deles e restituí-lo a seu pai. Assim, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica adornada que ele vestia. Arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era uma cisterna vazia, onde não havia água. Depois, sentaram-se para comer. Erguendo os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas, que vinham de Galaade. Seus camelos estavam carregados de alcatira, de bálsamo e ládano, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e cobrir nosso sangue? Vinde, vendamo-lo aos israelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão, de mesma carne que nós. E seus irmãos o ouviram.
Quando passaram os mercadores medianitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 siclos de prata, e estes o conduziram ao Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava mais ali. Ele rasgou suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: O rapaz não está mais lá. E eu, aonde irei? Eles tomaram a túnica de José e, degolando um bode, molharam a túnica no sangue. Enviaram a túnica adornada, fizeram-na levar a seu pai com essas palavras: Eis o que encontramos, vê se é ou não a túnica de seu filho e teu filho. E ele olhou e disse: É a túnica de meu filho. Um animal feroz o devorou. José foi despedaçado. Jacó rasgou suas vestes, cingiu seus rins com um pano de saco e fez luto por seu filho durante muito tempo. Todos seus filhos e filhas vieram para consolá-lo, mas ele recusou toda a consolação e disse: Não é em luto que descerei ao Sheol para junto do meu filho. Não, é em luto que descerei ao Sheol para junto do meu filho. E seu pai o chorou. Entretanto, os madianitas venderam-no no Egito. E Potifar, eunuco do faraó, e comandante dos guardas. Capítulo 38. História de Judá e de Tamar. Aconteceu que nesse tempo Judá se separou de seus irmãos e foi viver na casa de um homem de Odolã, que se chamava Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu que se chamava Sué. Ele a tomou por mulher e se uniu a ela. Essa concebeu e gerou um filho, que chamou Ré. Outra vez, ela concebeu e gerou um filho, que chamou Onã. Ainda outra vez, concebeu e gerou um filho, que se chamou Sela. Ela se achava um cacibe quando o teve. Judá tomou uma mulher para seu primogênito Ré. Ela se chamava Tamar. Mas Ré, o primogênito de Judá, desagradou a Yahvé, que o fez morrer. Então Judá disse a Onã: Vai à mulher de teu irmão, cumpre com ela o teu dever de cunhado, e suscita uma posteridade a teu irmão. Entretanto, Onã sabia que a posteridade não seria sua, cada vez que se unia à mulher de seu irmão. Derramava por terra para não dar uma posteridade a seu irmão. O que ele fazia desagradou a Yahvé, que o fez morrer também. Então Judá disse à sua nora Tamar: Volta à casa de teu pai, como viúva, e espera que cresça meu filho Sela. Então dizia consigo: Não convém que ele morra como seus irmãos. Tamar voltou, pois, à casa de seu pai. Passaram-se muitos dias e a filha Sué, a mulher de Judá, morreu. Quando Judá ficou consolado, subiu a Tâmina, ele e Ira, seu amigo de Odolã, para a tosquia de suas ovelhas. Comunicaram a Tamar: Eis que foi-lhe dito: Teu sogro sobre a Tâmina para a tosquia de suas ovelhas. Então ela deixou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu e sentou-se na entrada de Enaim, que está no caminho de Tâmina. Ela via que Sela já era grande, e ela não lhe fora dada como mulher. Vendo-a, Judá tomou-a por uma prostituta, pois ela cobrira o rosto. Dirigiu-se a ela no caminho e disse: Deixa-me ir contigo. Ela não sabia que era sua nora. Mas ela perguntou: Que me darás para ires contigo? Ele respondeu: Eu te enviarei um cabrito do rebanho. Mas ela replicou: Sim, se me deres um penhor, até que o mandes. Ele perguntou: Que penhor te darei? E ela respondeu: O teu selo, com teu cordão e o cajado que seguras. Ele lhes deu e foi com ela,
que dele concebeu. Ela se levantou, partiu, retirou seu véu e retomou as roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por intermédio de seu amigo Diodalã para recuperar os penhores das mãos da mulher, mas este não a encontrou. Ele perguntou aos homens do lugar: onde está aquela prostituta que fica em Enaim, no caminho? Mas eles responderam: jamais houve prostituta aqui. Ele voltou, pois, junto a Judá e lhe disse: eu não a encontrei. Também os homens do lugar me disseram que jamais houve prostituta ali. Judá retomou: que ela fique com tudo, que não zombe de nós, pois eu enviei o cabrito, mas tu não a achaste. Cerca de 3 meses depois foi dito a Judá: tua nora Tamar prostitui-se e está grávida por causa de sua má conduta. Então Judá ordenou: tirai-a fora e seja queimada viva. Quando a agarraram, ela mandou dizer a seu sogro: estou grávida do homem a quem pertence isso. Reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado? Judá o reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porquanto não lhe dei meu filho Sela, e não teve mais relações com ela. Quando chegou o tempo do parto, parecia que tivesse gêmeos em seu seio. Durante o parto, um deles estendeu a mão, e a parteira, tomando-a, atuou-lhe um fio escarlate, dizendo: foi este que saiu primeiro. Mas aconteceu que ele retirou a mão, e foi seu irmão quem saiu. Então ela disse: que brecha te abriste? E o chamaram de Fares. Em seguida saiu seu irmão, que tinha fio escarlate na mão, e o chamou de Zara. Capítulo 39. Início de José do Egito. José fora, portanto, levado ao Egito. Potifar, eunuco de Faraó e comandante dos guardas, um egípcio, comprou dos ismaelitas que o levaram para lá. Ora, Yahvé assistiu a José, que em tudo teve êxito, e ficou na casa de seu senhor, o egípcio. Como seu senhor via que Yahvé o assistia e fazia prosperar em suas mãos tudo em que empreendia, José encontrou graça a seus olhos. Foi posto a serviço do Senhor, que o instituiu seu mordomo, e lhe confiou tudo o que lhe pertencia. E a partir do momento em que ele foi preposto à sua casa e ao que lhe pertencia, Yahvé abençoou a casa do egípcio em consideração a José. A bênção de Yahvé atingiu tudo o que ele possuía em casa e nos campos. Então entregou nas mãos de José tudo o que tinha, e com ele não se preocupava com mais nada, a não ser com a comida que tomava. José era belo de porte e tinha um rosto belo. José e a sedutora. Aconteceu que depois desses fatos, a mulher de seu senhor lançou os olhos sobre José e disse: dorme comigo. Mas ele se recusou e disse à mulher de seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa, e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não é, nessa casa, mais poderoso do que eu. Nada me interditou senão a ti, porque és sua mulher. Como poderia eu realizar um tão grande mal e pecar contra Deus? Ainda que ela lhe falasse a cada dia, José não consentiu em dormir a seu lado e se entregar a ela. Ora, certo dia José veio à casa para fazer seu serviço e não havia na casa nenhum dos domésticos. A mulher o agarrou pela roupa, dizendo: dorme comigo. Mas ele deixou a roupa nas suas mãos, saiu e fugiu. Vendo que ele deixara as roupas em suas mãos, que fugira, ela chamou seus domésticos e lhe disse: vede, ele nos trouxe um hebreu para nos insultar. Ele se aproximou para dormir comigo, mas lancei um grande grito. E vendo que eu levantava a voz e gritava, deixou sua roupa a meu lado, saiu e fugiu. Colocou a roupa a seu lado, esperando que o Senhor viesse para casa. Então ela lhe disse as mesmas palavras. O escravo hebreu que nos trouxeste aproximou-se para me insultar. Quando levantei a voz e gritei, ele deixou sua roupa a meu lado e fugiu. Quando o marido ouviu o que lhe dizia a mulher,
eis de que maneira teu escravo agiu para comigo. Sua cólera se inflamou. O senhor de José mandou apanhá-lo e pô-lo na prisão, onde estavam os prisioneiros do rei. José na prisão. Assim ele ficou na prisão, mas Yahvé assistiu José, entendeu sobre ele sua bondade e lhe fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. O carcereiro-chefe confiou a José todos os detidos que estavam na prisão. Tudo que se fazia passava por ele. O carcereiro-chefe não se ocupava de nada do que lhe fora confiado, porque Yahvé o assistia e fazia prosperar o que ele empreendia. Capítulo 40. José interpreta os sonhos dos oficiais de Faraó. Sucedeu depois desses acontecimentos que o copeiro do rei do Egito e seu padeiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Faraó irou-se contra seus 2 eunucos, o copeiro Mó e o padeiro Mó, e mandou detê-los na casa do comandante dos guardas, na prisão onde José estava detido. O comandante dos guardas agregou-lhes José para que o servisse, e ficaram um certo tempo detidos. Ora, na mesma noite, os 2, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a significação. De manhã, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam acabrunhados e perguntou aos eunucos do faraó que estavam com ele, detidos na casa de seu senhor: por que tendes hoje o rosto triste? Eles lhe responderam: tivemos um sonho, e não há ninguém para interpretá-lo. José lhes disse: é Deus quem dá a interpretação, mas contai-me. O copeiro Mó narrou a José o sonho que tivera. Sonhei, disse ele, que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos. Deram brotos, floresceram, e as uvas amadureceram em cachos. Eu tinha na mão a taça do faraó. Peguei os cachos de uva, espremi-os na taça do faraó, e coloquei a taça na mão do faraó. José lhe disse: eis o que isto significa. Os 3 ramos representam 3 dias. Mais 3 dias e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça do faraó em sua mão, como outrora tinhas o costume de fazer quando eras seu copeiro. Lembra-te de mim, quando te sucedeu bem, e ser bondoso para falares de mim ao faraó, a fim de que me faça sair desta prisão. Como efeito, fui arrebatado da terra dos hebreus, e aqui mesmo nada fiz para que me pudesse prender. O padeiro Mó viu que era uma interpretação favorável e disse a José: eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de bolos sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que o faraó come, mas as aves os comiam na cesta, sobre a minha cabeça. José respondeu assim: eis o que isso significa. As 3 cestas representam 3 dias, mais 3 dias ainda, e o faraó te erguerá a cabeça, enforcar-te-á, e as aves comerão a carne acima de ti. Efetivamente, no 3º dia, que era aniversário do faraó, este deu um banquete a todos os seus oficiais e soltou o copeiro Mó e o padeiro Mó no meio de seus oficiais. Ele reabilitou o copeiro Mó na copa real, e este colocou a taça na mão do faraó. Quanto ao padeiro Mó, enforcou como José lhe havia explicado, mas o copeiro Mó não se lembrou de José, e ele esqueceu. Vou dar uma pausa aqui e a gente continua na próxima.